bem, pessoal? Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM, o seu canal do empreendedorismo, no formato live. Hoje a gente tem dois convidados muito especiais dos tribunais, do TRT4 e do TJRS. Aí, né, eu achava que a gente conseguiria colocar dois convidados ao mesmo tempo, mas depois eu fui ver agora, que a gente fez um testezinho antes, e fui ver que não dá, mas não tem problema. Então a gente vai um pouquinho conversar com um convidado e depois com outro, certo? Bom, antes de começar, queria falar um pouquinho para vocês, né, das ações da Laranja Maranguelo, que a gente está solicitando nesse tempo de pandemia, vídeos caseiros dos empreendedores. Então os empreendedores enviam para o meu e-mail esses vídeos caseiros, a gente dá um trato, né, no vídeo, enfim, e colocamos no nosso canal no YouTube toda sexta-feira. Isso é ótimo, né, até para alavancar o serviço de vocês, enriquecer o nosso canal. E depois a gente começou a fazer com a ação do Time to Talk no formato live aqui no Instagram, certo? A gente também já está contando com 3 cursos EAD, então a gente também fez uma outra ação. A gente está fazendo os nossos EADs num valor muito reduzido e você comprando um, você ganha outro de graça, certo? Então são várias ações que a gente está fazendo e hoje uma baita novidade aqui para todos vocês, né? Então, a gente está esperando que vocês estão entrando e quero falar em primeira mão para o meu público do Insta que a Laranja Maranguelo está lançando agora no meio de junho o nosso primeiro curso online. Vai ser o Preventivo Trabalhista, Foco RH, público advogados, peritos, pessoal do RH, empresas. Vão ser 3 dias, vão ser 6 horas aula, tá? Vai ser no período da noite. Bem bacana, já está à disposição lá no nosso site para compra. Depois eu envio para vocês mais detalhes, a gente vai fazer um card bem legal, certo? Bom, então quero apresentar para vocês os nossos convidados. Deixa eu pegar aqui minha colinha. Então, eu quero apresentar para vocês a diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação do TRT4, a Natasha Moraes de Oliveira. Então ela vai falar, né, toda essa parte do TRT4, as estratégias tecnológicas, tirar todas as nossas dúvidas e assuntos super interessantes que a gente não sabe, né? Então tão importante que os tribunais estão fazendo, mas que não vai para a mídia, então a gente não fica sabendo. E também o nosso outro convidado é o José Maranguelo, analista de sistemas do TJRS, e ele chefia a equipe responsável pelo portal do TJRS. Então, primeiramente, eu vou chamar a Natasha, então, Moraes de Oliveira, para conversar com a gente. Bom dia, Natasha. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo, então, ao nosso canal e te agradeço muito de tu gastar um pouquinho do teu tempo, né, com a gente. Obrigada. Estamos à disposição. Bom, Natasha, então a gente vai fazer essa mecânica, né? Um pouquinho contigo, um pouquinho com o José. Que pena que a gente não consegue colocar os 3 no ar para a gente fazer um debate, né? Mas faz parte da tecnologia, né? Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, quais eram os projetos, né, que os tribunais estavam tocando anteriormente à pandemia e agora ficaram parados ou prejudicados? Está aguardando a Natasha, que o pessoal falou que o som estava um pouquinho baixinho, ela está arrumando ali. Vamos esperar. Mas isso é o normal, né? Nosso programa ao vivo é assim. Agora ficou Melhorou? bom. Vai, agora ficou show. A gente está se adaptando aqui. Eu digo, eu prefiro usar normalmente o computador, que eu já estou mais acostumada, né? Mas o Sim, se adapta. Então agora vamos lá. ficou ótimo. Vou voltar um pouquinho então. Então a gente não interrompeu nenhum projeto, na verdade aceleramos esse projeto de acesso remoto e conseguimos colocar todo o tribunal a trabalhar na primeira semana com alguma dificuldade, porque tínhamos que fazer os atendimentos de todos e providenciar que as máquinas que as equipes levaram para casa, as máquinas com as quais trabalhavam no tribunal, pudessem todas estar então conectadas e trabalhando nas nossas soluções. Foi um desafio, mas eu digo que passamos com
uma certa tranquilidade perto do que eu converso com outros colegas, né? Acho que conseguimos reagir rapidamente a uma situação de crise, assim. Sim, é bem, é bem tumultuado tudo isso que a gente está vivendo. E me diz uma coisa, vocês, a equipe do TRT4 de informática é muito extensa? Não, nós somos por volta de 110 pessoas, somos servidores do tribunal, temos uma equipe muito pequena que apoia os atendimentos de apenas 4 pessoas, que são de uma equipe terceirizada. Então, eu penso que somos um número adequado para atender a demanda, né? Nós estamos em quase 70 cidades, temos esses praticamente 4.000 funcionários, mais alguns estagiários. Então, é uma equipe grande, mas eu diria que é uma equipe bem coesa, porque nós estamos conseguindo trabalhar muito bem, todos à distância, né? Então, para a gente Pois, é uma novidade. As pessoas pensam que quem trabalha com tecnologia tem muita intimidade com essas coisas e que rapidamente se adapta a trabalhar distante, né? Não é bem assim, né? Nós somos todas pessoas e nós gostamos também de estar próximos uns dos outros. Então, foi difícil, mas nós estamos conseguindo ter resultado mesmo trabalhando com os times remotamente. eu acho que acho que já faz uns 60 dias, né, Natasha? Sim, nós começamos com o trabalho remoto compulsório dia 18 de março. Uhum. Então, E vai aos pouquinhos, a gente vai se acostumando com a vida, né? Eu também, no princípio, assim, acho que as 3 primeiras semanas a gente fica bem perdido assim mesmo, até pela falta do contato com as pessoas, mas eu não sei se felizmente ou infelizmente a gente daqui a pouco já vai num ritmo, né? Que a gente já assume aquilo como uma normalidade na vida, né? sim, foi bem por aí. Todo mundo conseguiu se adaptar. Claro É. que no trabalho remoto os colegas têm alguns com filhos pequenos, enfim, é uma Uhum. logística diferente da logística de trabalho normal, né? Mas todo mundo Sim. se adaptar e, pelo menos no que diz respeito à TI, nós não tivemos sequer queda de produtividade. Nos primeiros dias com essa adaptação, houve uma queda, mas depois isso rapidamente foi recuperado e estamos todos seguindo com os nossos projetos. Tanto que digo, não houve interrupção dos projetos. O que houve de diferente é o nosso planejamento. Casualmente, o nosso ciclo de planejamento ele termina em abril. E, então a gente elaborou os documentos todos com os projetos que nós pensávamos em conduzir nos próximos 2 anos, mas isso está um pouco parado, porque o mundo mudou. Talvez aquilo que a gente tenha elaborado para essa gestão não ocorra. E eu dei espaço para outras coisas. Então, isso é algo que foi impactado, mas eu penso que foi impactado em todos os lugares, né? Que é a Sim. nossa questão agora parar um passo atrás e pensar como vai ser a vida no trabalho, a vida do trabalho depois da pandemia. Eu tenho certeza que o trabalho remoto vai crescer, porque muitos se adaptaram e conseguem ter uma excelente produtividade mesmo distante. Então, são coisas que a gente vai ter que avaliar daqui para frente, né? Com certeza. E vocês chegaram a efetuar alguma estratégia de urgência? Alguma medida especial? Na verdade, Nesse... a estratégia de urgência foi essa, né? Foi Uhum, colocar as pessoas a trabalhar em casa o mais uhum, rápido possível. Então, naquele momento, traçamos algumas alternativas, né? Nós temos uma situação diferente do TJ, porque o TRT da quarta região ele tem todos os seus processos tramitando já em meio eletrônico. Até o final do ano passado, houve um esforço conjunto aí da TI, mas muito especialmente das varas do trabalho, que lançaram esses projetos. A TI ajudou com alguns robôs que lançaram os processos dentro do sistema de PJE, mas as varas digitalizaram essas peças, então nós temos uma situação confortável no que diz respeito a isso, porque nós temos acesso aos autos. Então a vida uhum. segue, né? Nós temos só alguns sistemas legados que não têm acesso direto pela web. Então eles precisam de alguma ferramenta de terminal que permitam que as pessoas acessem. Então, para esses casos, nós precisamos fazer esse esforço aí de colocar outras ferramentas, criar ambientes, aí ficava lento, porque, bom, era muita gente, nós não tínhamos uma medida para isso, né? E aí a Sim. infraestrutura foi sendo ajustada e nós conseguimos dar conta. Eu digo que nós conseguimos fazer isso por conta de uma estratégia de vários anos que nós começamos a desenvolver em 2016. A Justiça do Trabalho, um órgão do Poder Judiciário Federal, teve um corte expressivo de orçamento em 2016.
De lá até agora, nós recebemos um aporte de orçamento que terminou em 2019. Então, durante esse período, nós investimos muito nas infraestruturas de TI no interior e no data center principal, que fica em Porto Alegre, para garantir continuidade da prestação jurisdicional, mesmo quando esse corte ocorresse. E esse corte aconteceu em 2020. Então, nós não temos nenhum recurso para fazer qualquer tipo de investimento esse ano, mas a preparação que nós fizemos desde 2016 nos garantiu essa certa tranquilidade no que diz respeito a isso. Puxa, que bacana. Então foi uma medida que vocês, uma estratégia, vamos dizer assim, que vocês tomaram anos atrás e que agora resultou numa ótima, né? Num ótimo resultado, né? Que bacana isso aí. Foi um cenário de análise. Ah, foi show. Então, vê se eu entendi direitinho. 100% então dos processos da Justiça do Trabalho já estão digitalizados? Processos ativos, sim. Ah, que bacana, tá ótimo. O momento marketing, né? Nós fomos no final do ano passado o único Claro. RT de grande porte que recebeu o selo 100% PJE, que significa que migrou todos os processos ativos para dentro do novo sistema de processo eletrônico. Ah, isso é ótimo mesmo, até porque, tomara que não, né, Natasha, mas a gente viu agora que com essa parte do Covid, que não, a maioria das pessoas não estavam preparadas, pode ocorrer que a gente, infelizmente, tenha uma Covid-20, uma Covid-21, né, enfim, e então agora quem não estava preparado vai correr atrás da máquina para não, né, não ficar prejudicado nesse sentido, né? A Covid-19 deixou muito claro que as coisas funcionam desde que a TI também funcione, né? Eu Exatamente. brinco, mas motivo, inclusive, a equipe de TI justamente quando a gente percebe que nós não precisamos de prédios para trabalhar. Nós precisamos de pessoas, né, de juízes e de TI. Que sem isso o nosso tribunal não funciona mais, processos todos eletrônicos, a TI passou a ser ainda mais fundamental no serviço que a gente presta. Então, isso deixou muito claro, né, que há necessidade de investimentos nessa área, porque toda a nossa vida agora está pautada em cima de tecnologia. Tem agora lives, tem as reuniões todas são remotas. Se não fosse a TI, isso não estaria acontecendo, né? É por isso que eu fiz questão de fazer essa live com esses dois pontos dos nossos tribunais tão importantes, para trazer essa parte da área de TI, que vocês são tão importantes, mas ao mesmo tempo vocês ficam nos bastidores, né? E vocês não conseguem, muitos, né? Não, vamos supor, quem é advogado, que é perito, a gente até tem um acesso, né, com vocês, né? Que às vezes tem algum problema, a gente entra em contato, mas para as pessoas leigas, elas não sabem de tudo isso que acontece nos tribunais, então achei muito importante a gente trazer isso para o pessoal ficar sabendo. Né? Eu achei bem legal também, porque é bem por aí. Porque isso é lembrado quando alguma coisa não funciona. Verdade, verdade. Eu vou fazer assim agora. Eu vou chamar o José Maranguelo, tá? Mas daí tu fica ligadinho aí que daqui a pouquinho eu te chamo de novo. Tá bem, obrigada, Cláudia. Tá bom? Bom, enquanto o José Maranguelo não pede a solicitação, mandar um abraço aqui, né, para o Carlos Fontoura, Carlos Rodrigues, Crocha Molina, Luciane Genuíno, Aline Maria, Advocacia Coche, a minha cunhada, Patrícia Maranguelo, meu querido Rodrigo Galia, Cristiano Borges, Kleber da Coleta, Cláudia Costa, Eduardo, Pati, Vanessa, nossa, tanta gente boa aqui, Laura, Carol, minha ex-colega de pós, Vanessa, Leandro Lara, Voticom, Marinalva, Carmen, Cristiano, Moe Advocacia. Um super beijo para todos vocês, pessoal, tá? Para quem eu esqueci aqui de mandar beijo, é que tem muitas pessoas entrando. Então, só vamos esperar que o José Maranguelo me pedir, tá aqui ele. Vamos lá. Então, nosso outro convidado, né, pessoal? José Maranguelo, do TJRS. Agora nós vamos fazer as mesmas perguntas para ele, para ver como é que está o TJ, né? Bom dia, José. Bom dia, Cláudia. Bom dia
Bom dia aos amigos do Laranja Maranguelo, que assistem todo domingo às 10 da manhã, virou a nova missa aqui em tempos de quarentena, né? Bom dia também para a diretora Natasha, né? TRT4, bom, primeiro me apresentar, né? Sou analista de sistemas do TJRS, eu atuo na área dos sistemas administrativos e também do portal do tribunal, né? Que envolveria o que é a internet e também a intranet, né? Para o pessoal que tá nos vendo e ouvindo agora. É uma área bastante sensível do tribunal, ela é a cara do tribunal, digamos assim, para a sociedade, né? E foi muito importante, muito legal, assim, de ouvir a diretora Natasha. Eu vou começar a falar apenas Natasha, né? O formalismo do tribunal acaba nos acompanhando onde quer que estejamos, né? Tenho até dificuldade, assim, então vou me esforçar em falar Natasha, né? A Natasha mostrou, assim, uma realidade que o TJ busca, né? Nós estamos ainda um pouco longe disso, mas o nosso objetivo é chegar lá. Eu só queria dizer assim que o TRT4 sempre foi o benchmark, para mim em especial, mas de vários dos meus colegas, né? A gente acompanha de perto todo o trabalho deles. Quando nós colocamos sempre que a gente faz alguma manutenção no nosso site, colocar um novo serviço, uma nova funcionalidade, a gente procura olhar STF, STJ, mas o que mais a gente olha, acompanha de cima é o TRT4 primeiro pela abrangência, né? A gente tem a mesma competência territorial, né? E em segundo lugar, pelo excelente serviço que presta à sociedade. Então, sempre é bom seguir os bons, né? Isso eu já aprendi lá com meu avô há bastante tempo, né? Então, a gente segue os que conhecem, né? Então, é um prazer eu estar dividindo essa live aqui com a Natasha, né? Infelizmente, a gente não pode bater bola simultaneamente, né? Mas vamos nos adequando com as ferramentas que a gente tem no momento aqui. Então tá. Então, vou te perguntar então, Maranguelo, quais eram os projetos, né, que o tribunal estava tocando anteriormente à pandemia e que agora ficaram parados ou prejudicados? Uhum. Assim, a realidade de informática do Tribunal do Estado é um pouco diferente do TRT, porque o nosso processo digital não está 100% implantado, né? Então, respondendo assim pontualmente, né, diretamente à tua pergunta, como ainda nós temos muitos sistemas do tribunal que eles executam direto lá nas comarcas, né? Então, nós tínhamos diversos produtos e melhorias de sistemas que estavam sendo implementadas e que a gente chega na hora de implantar, né, ou seja, disponibilizar para o público interno, isso a gente deu uma segurada, né? Porque tu já tem as pessoas trabalhando fora do seu local normal de trabalho, né? Elas, um pouquinho diferente, eu quero até voltar a esse ponto um pouco depois, né? Elas não estão trabalhando com as máquinas do tribunal, né? A gente está fazendo acesso remoto à máquina que está lá no tribunal ligada, né? Então, para evitar assim, de colocar grandes mudanças nos sistemas já existentes, a gente tem desenvolvido, homologado e deixado lá na prateleira muita coisa, esperando o retorno à normalidade, né? O retorno ao trabalho presencial, mesmo que limitado, né? Algum percentual. Porque, assim, no primeiro momento nós achávamos que isso iria até o final de março, então vamos segurar até o fim de março, até o meio de abril, até o fim de abril, mas chega uma hora que já também não dá para segurar muito, né? Então, nada foi prejudicado no sentido de ser interrompido, mas algumas coisas que foram preparadas e executadas, elas estão aguardando um momento para implantação. A segunda questão, que é importante, assim, alguns projetos também foram adiantados, né? Não impacta diretamente a minha área, mas como nós não temos o 100% do processo eletrônico que o TRT4 tem, o grande desafio do TJRS hoje é buscar a maior quantidade possível de processos eletrônicos. Então, nós estamos desenvolvendo o esforço máximo da TI para implantar o sistema EPROC, que é o sistema de processos eletrônicos que o Tribunal de Justiça do Estado adotou, diferentemente do TRT4, né, que usa outros sistemas, né, o PJE.
Então é isso, assim, a gente está nesse momento preparando as implantações daquilo que está sendo feita, que já foi feito, estocando lá para implantar, e também se preparando para dar um gás, né, dar um impulso extra, além daquilo que a gente já tinha planejado para a implantação do processo eletrônico. Certo. Bom, as perguntas começaram a chegar, Maranguelo, mas antes da gente fazer a pergunta aqui da Marinalva, que é bem importante, o TJ, ele enfrentou as mesmas medidas de urgência do TRT4, que nem a Natasha falou, que foi o maior desafio colocar os funcionários remotamente, ou vocês também tiveram outras urgências além disso? Deixa eu ver. Sim, colocar o tribunal a funcionar mesmo em ambiente remoto é um desafio. Uhum. Né? Essa ideia dos servidores levar seus computadores para casa é uma ideia bem interessante. Assim. O tribunal não adotou essa prática. Né? As pessoas se conectam com seus computadores de casa aos seus computadores do tribunal. Então, fazer o tribunal trabalhar em tempo de quarentena ou sem estar lá nas instalações físicas é um gigantesco desafio, principalmente se tu não tem processo eletrônico, né? Então, sim, porque o processo físico, tu pode entrar no sistema, dar um andamento, 2 e acabou, não tem muito mais o que fazer em cima disso, né? Ele, depois de um certo momento, ele fica parado lá, tu precisou dos autos, tu não tem acesso aos autos, né? Então ele vai ficar parado. Esse é o grande problema. Então, de fato, fazer os tribunais, a parte jurisdicional andar é uma dificuldade. Mas a área administrativa ela anda bem, né? Ela tem toda a automação dela, como nós estamos, os servidores acessam remotamente de casa, então esse trabalho continua tranquilamente. Esse não foi impactado no sentido de restrição por causa da presença física, né? Então, grandes setores lá de DRH, compras, toda a parte de infraestrutura do tribunal, né, sistema de arquivamento, tudo isso tem funcionado tranquilamente de forma remota. Uhum. Bom, a gente tem duas perguntas bem instigantes aí para ti. A primeira, a doutora Marinalva, da PM Nolini Advogados, minha cliente querida, ela quer saber por que existem dois tipos, né? EPROC e o processo eletrônico. Uhum. Tá? E a doutora Cláudia Costa, da Costa Advogados, ela também pergunta se tem alguma previsão para digitalização dos processos físicos. Sim. Bom, respondendo a primeira pergunta, a história é longa, então, assim, é quase um livro, né? A história do processo eletrônico dentro do Tribunal de Justiça. A Natasha comentou que a implantação lá do PJE, grosso modo, né, ela falou por cima, começou em 2016, então em 4 anos se atingiu 100% processo eletrônico. Isso é maravilhoso, tá? Na verdade, nós começamos o processo eletrônico do tribunal bem antes disso. Eu me lembro que em 2009 nós já tínhamos desenvolvimento de sistema de processo eletrônico. A questão é que, historicamente, o Tribunal do Estado desenvolveu os seus sistemas internamente. Nós nunca adotamos uma solução vinda de fora. Os sistemas anteriores, feitos em linguagem Delphi, linguagens cliente-servidor, ou seja, que não são sistemas de internet, né, como são os atuais, eles foram totalmente desenvolvidos aqui dentro do tribunal e eles eram sistemas costurados direto no corpo do tribunal, vamos dizer assim, respeitando todas as características mínimas, as mais detalhadas que uma vara ou que um juiz do TJRS costuma trabalhar. Ou seja, eram sistemas desenvolvidos, moldados à realidade do TJ. Quando nós começamos a desenvolver um sistema próprio, isso é mais custoso, né? Sempre que tu desenvolve um sistema mais específico, né, que atende à tua necessidade específica, ele é mais demorado, né? Se nós tivéssemos adotado um sistema como o PJE lá atrás, talvez já estivesse implantado também uma quantidade maior de processos, né? No meio do caminho, então, houve uma mudança de direção na TI.
o TJ resolveu adotar o projeto em conjunto com o TRF4 do sistema EPROC. Só que aí tem o seguinte, o sistema EPROC é o sistema da Justiça Federal, né? A Justiça Federal tem necessidades bem diferentes da Justiça Estadual, né? A Justiça Estadual, ela atende, a justiça é ampla, né? Crime, civil, família, tributário, não é uma justiça especializada, né? O oposto, tudo aquilo que o TRF não julgou, que o TRT não julgou, vai cair lá no TJ para ser julgado. Então, o próprio EPROC, ele não pôde ser implantado do jeito que estava lá no TRF, né? Então, tem uma equipe bastante grande do Tribunal de Justiça do Estado, em parceria com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, adaptando o EPROC para as realidades dos tribunais estaduais. Esse trabalho todo, a vantagem disso aí, é que ele não vai servir só para o TJRS, né? Então vai ser, vamos dizer assim, o EPROC vai ter uma divisão, assim, a capacidade dele vai ser amplificada, né? Ele vai atuar na Justiça Federal pelo módulo, pela versão desenvolvida pelo TRF4, mas os judiciários estaduais poderão utilizar esse EPROC que está sendo desenvolvido pelo TJRS com o TRF4 e parceria também, eu sei que o TJ de Santa Catarina também está trabalhando nesse projeto. Eu não tenho, assim, informações tão detalhadas, né, porque não é exatamente a minha área, o processo eletrônico, né, mas o que eu posso dizer é mais ou menos isso. Então, por que a gente não tem já um processo eletrônico concluso e com tudo, com 100%, né? Por causa dessa história. Então, hoje nós convivemos com sistemas legados, né, os sistemas TEMES, o processo eletrônico desenvolvido pelo próprio tribunal, que é o ETEMES, e agora com o EPROC. Até a Natasha comentou que o PJI começou em 2012. Isso. Aí depois, quando eu colocar a Natasha no ar, ela também, o TRT4, depois ela vai explicar muito melhor que eu, claro. Mas que a gente passou isso pelo PJ4, se eu não me engano, era o nome, que o TRT4 tinha desenvolvido e muito bem, com excelência. Só que veio o PJE, né, lá acho que do norte ou nordeste, se eu não me engano, depois ela explica para nós, e daí teve que ter as adaptações, né, ser as modificações. Bom, e para encerrar nesse momento a tua participação, Maranguelo, referente à digitalização dos físicos. Sim. Certo. Só uma questãozinha assim, com o nosso público de advogados, né, isso vale para praticamente qualquer coisa, né, se tu quiseres comprar uma roupa, tu vai lá na Lojas Renner, pega uma roupa pronta, ela é muito mais rápido de tu pegar essa roupa, de tu pagar e tudo mais, né? Se tu quiseres criar uma roupa para ti, tu vai numa alfaiataria, né? Isso vai te custar mais tempo, vai custar mais dinheiro, mas ela vai estar perfeitamente ajustada ao teu corpo, né? São momentos de decisão que as administrações precisam tomar um caminho, né? Tu escolhe um caminho ou outro. Às vezes o caminho se mostra melhor, né, do que um outro com o tempo. A questão da digitalização, assim, o Tribunal do Estado, ele sempre que a gente implanta uma nova solução, pela abrangência, pelo nosso público, pela capilaridade, né, todos os municípios, as várias comarcas, a gente busca soluções que melhoram incrementalmente, resolvem incrementalmente o problema. Pequenas melhorias vão sendo implantadas. A gente nunca busca assim, uma grande revolução, né? Botar uma versão que muda completamente a situação em relação à anterior. Esse era o processo, assim, o caminho que estava sendo escolhido para o EPROC. Então, vamos colocar na parte tributária, deixa lá uns bons 6 meses, vai para as varas de família, e assim vai indo devagarinho. Quando estourou essa questão do Covid, ficou muito claro que a gente precisa do processo eletrônico, né? Então, além de incrementar a implantação do processo eletrônico em todo o âmbito do tribunal mais rapidamente, também tem a questão dos processos legados. Hoje nós temos cerca de 3 milhões de processos físicos ativos no tribunal. E eles vão ter que ser digitalizados, né? A ideia que nós tínhamos antes
deixa o processo físico seguir a sua vida até morrer, né? E os novos já entram eletrônico. Mas essa abordagem está sendo revista, né? Então, muitos processos que podem ser digitalizados, quando eles chegam numa determinada fase processual, diz, bom, agora eu posso seguir ele no meio digital, então a ideia é que se digitalize e ele siga a vida digital. Mas, assim, digitalizar processo é uma tarefa custosa, sabe? Não é simples, porque tu não pode deixar nada de fora, né? É um trabalho muito meticuloso. E outra, o processo físico não é descartado, né? Tu digitaliza ele, depois o processo físico tem que ser guardado, armazenado. São várias... Eu participei de algumas reuniões para se definir como seria essa digitalização. É um processo bem complexo, tá? Não é simplesmente digitaliza e segue a vida no mundo digital. Então tá. Então, por enquanto, vamos encerrar a tua participação e eu vou chamar a Natasha, tá? Tá certo. Obrigado. Então tá, Natasha, eu vou esperar então tu solicitar para nós novamente. Vamos lá. Olá de novo. Bom, antes da gente continuar, então, com nossas perguntas, eu queria ver se tu não quer fazer um bate-bola com toda essa parte que o Maranguelo colocou da situação do TJ, da digitalização, né, das problemáticas também que o TJ enfrenta, né, com esses dois viés, né, EPROC, processo eletrônico. Eu citei ali de metida, né, a parte do TRT4, que era o PJ4, se eu não me engano. Eu queria ouvir também sobre essas considerações que eu acho que é bem importante trazer para o pessoal. Tá, bom, em primeiro lugar, tem que agradecer as palavras generosas aí do Maranguela com relação ao TRT da quarta região. Eu fico bem feliz quando escuto isso, porque significa que o esforço dos nossos colegas, né, também é reconhecido. De fato, assim, nós investimos muito nessa parte de TI. Eu trabalho no TRT há 20 anos, 20 anos, né, mas há 20 anos estou na TI. Estou diretora desde 2011. Então, peguei essas mudanças todas, né, durante esse período. Eu fiz alguns apontamentos aqui para comentar um pouquinho em cima da fala dele. Ele referiu que o TJ optou por seguir desenvolvendo as soluções que estavam, né, sendo desenvolvidas, então não houve uma interrupção no trabalho da TI. No entanto, escolheu não implementar ou não implantar efetivamente as novas soluções. Claro que nós estamos em momentos bem distintos, o TRT4 do TJ, no que diz respeito à informatização do processo judicial. Isso precisa ser considerado, né? Mas lá no TRT o que a gente percebeu foi o contrário. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo uma nova ferramenta de audiências, que é para abandonar a ferramenta legada, que, como ele explicou, tem uma arquitetura cliente-servidor, então já é mais complexa, por uma arquitetura web compatível com o PJE, né? É importante referir que tudo que é desenvolvido na Justiça do Trabalho hoje é compatível com o PJE e precisa ser aprovada pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Então, quando eu digo que o TRT4 desenvolveu, é que nós tivemos a mão de obra técnica, o apoio de alguns juízes e servidores, mas as regras desse programa são discutidas nacionalmente. Uma vez que ele esteja pronto, ele é disponibilizado a todos os TRTs. Se nós não tivéssemos entrado na pandemia, nós íamos fazer uma coisa civilizada, assim, vamos pegar uma vara de cada vez, vamos instalar, né? Porque, na verdade, ele é web instalado, ele já estava. Mas vamos ensinar aos pouquinhos, vamos fazer vários treinamentos, enfim. Os treinamentos já estavam em andamento, já tinham turmas acontecendo. Mas quando veio a pandemia, se percebeu que fazer audiência dentro da ferramenta antiga causava muitos problemas. E quem apontou isso de imediato foram os centros de conciliação, que nunca pararam de trabalhar nisso, né? E aí a opção da administração foi de, ao contrário de esperar o retorno da pandemia, foi disseminar rapidamente o uso do novo. E aí a gente substituiu, então, o que a gente chamava de Audi 3 pelo Audi 4, que é essa versão nova. Então, as audiências agora que estão sendo feitas durante a pandemia já estão fazendo uso desta ferramenta nova, em detrimento da antiga. Então, foi algo que a gente agilizou, também diferente, né, de aguardar, embora tenha no primeiro momento, quando eu cheguei para o grupo e disse, gente, nós vamos usar Audi 4 e nós vamos liberar para o Brasil inteiro essa ferramenta.
Isso faz 3 semanas. A pessoa, não, mas como é agora? Não, a gente vai sobreviver. Vamos nos organizar, entender para corrigir algum erro mais grave e nós vamos colocar em produção isso. E, de fato, foi a melhor alternativa. Algumas pessoas, claro, ao final do dia somos todos pessoas, volto a dizer. Assim como a TI também não ficou muito feliz em colocar o sistema desta forma em produção, os usuários também foram um pouco impactados. Bom, mas eu vou ter que trocar de ferramenta agora. Mas é muito semelhante à logística, né? Então, foi um trabalho em grupo, assim, bem importante. E essa ferramenta, então, agora já é usada nas audiências à distância. Uma outra coisa que eu queria colocar, que de fato tu já esclarecesse, nós não começamos a implantar o PJE em 2016, isso seria impossível. O PJE em 2012, por uma obrigação, inclusive em 2016 que eu citei, foi o nosso plano de investimentos para garantir que o tribunal permanecesse funcionando mesmo sem o recurso orçamentário que é tão importante para as áreas técnicas. Em 2012, nós tivemos que substituir o sistema que nós vínhamos fazendo, que foi o que tu referisse. Já nem me lembrava mais disso. Aconteceu tanta coisa depois disso. Nós não tínhamos processo eletrônico muito semelhante ao TJ. Lá em 2010, 2011, havia um projeto na Justiça do Trabalho de desenvolver um sistema único de processo eletrônico para o ramo trabalhista. Esse projeto não foi adiante. Foram anos de investimento, de esforços aí, o projeto não... Enfim, não teve um bom fim. E o TRT da 4ª Região, então, em 2010, resolveu desenvolver um sistema próprio de processo eletrônico, que era esse PJ4. Ele não chegou a ser implantado em todas as varas. Ele tinha algumas varas piloto, se não me engano, era Guaíba e Encantado, que eram os nossos foros piloto. Mas aí nós fomos surpreendidos com uma determinação do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, que determinou o TRT da 4ª Região que retirasse o seu sistema e colocasse o PJE, né, que seria o sistema de todos. Nós somos um dos últimos tribunais a entrar no PJE, havia muita resistência, isso que o Maranguelo falou acontece sempre, né? Quando a gente faz um sistema em casa, nós atendemos todos os anseios dos nossos usuários. Quando vem de outro lugar, a insatisfação é garantida. A insatisfação era de todos os lados. Era de TI, porque o sistema era bastante precário no que dizia respeito à sua manutenção. E de parte dos usuários, porque o sistema não tinha maioria, talvez, do que era necessário para ter uma boa operação, digamos assim. O que se estabeleceu ao longo dos anos foi um projeto, então, na Justiça do Trabalho, de evoluir esse código. E eu digo que a ferramenta que a gente tem hoje, ela é muito diferente da que nós tínhamos em 2012. Principalmente no primeiro grau de jurisdição. No momento em que todos os tribunais foram obrigados a instalar e começaram a viver com esse problema, né? Eu digo, quando a gente instalou no TRT da 4ª Região o PJE, eu chamei as equipes e disse a elas, agora o PJE é um problema nosso. E nós temos que estar envolvidos em melhorar essa ferramenta, porque é o que temos. Houve, na época, ameaças de corte de orçamento do tribunal se a presidente não instalasse a ferramenta nacional. Então, a TI tinha que facilitar e não ser um complicador, né? E, de fato, as pessoas entenderam e desde aquele dia o PJE virou um problema nosso. E nós somos, talvez, a principal força de trabalho de desenvolvimento do PJE na Justiça do Trabalho agora. Então, nós escrevemos boa parte do código e ele segue evoluindo. Então, hoje, ele é mais amigável e as pessoas não reclamam tanto. No momento da migração, era um horror, assim, um horror. E nós íamos sempre dizendo, gente, isso não é culpa da TI e do TRT, nós estamos tentando ajudar, né? Nós somos aliados e não estamos trabalhando nos contra os outros. Foi um momento bem difícil, os advogados participaram muito desse momento, mesmo os peritos, porque o sistema tinha muito problema. Hoje ele já não tem muito, eu digo que durante a pandemia até a gente brincou, né? E disse, nossa, o PJE está melhor se comportando. Então, assim, graças a Deus ele existir. Então, assim, foi um caminho longo, de fato. Tem muita resistência das pessoas, isso é natural. E o segredo, eu acho que é isso, é uma administração que compre a causa. Então, assim, se eu quero este sistema, seja PJE, seja o EPROC, seja qualquer sistema que foi escolhido, morrer abraçado naquela causa e evoluir, porque aí a gente evolui uma ferramenta. Senão a gente ficava naquela, não, vamos instalar a nossa, mas a nossa é melhor, a do outro tribunal lá é melhor. Então, o que é para fazer? A administração determinou que é isso, vamos seguir nessa linha, baixar a cabeça e fazer as coisas, né, nessa linha que eu acho que é o que vai mais dar melhor resultado ao longo do tempo, né? Nós vamos fazer 9 anos isso, né? Nós instalamos em 2012, a primeira vara foi em Caxias do Sul,
E depois a gente expandiu, ao final de 2013, todas as varas do trabalho já operavam com o ex-PJE. O que mais que eu queria complementar e falar um pouquinho sobre digitalização também, dividir um pouco da nossa experiência, como isso se deu, né? O TRT da quarta região, exatamente como o Maranguelo referiu, ele não saiu digitalizando o processo. Instalou o PJE, o que era físico permaneceu nos sistemas legados e permaneceu físico, e o que era novo, então, começava a tramitar no PJE. Né? Se instalava num determinado foro, e a partir daquele dia, então, todas as iniciais só poderiam ser enviadas via sistema de processo eletrônico. E o resto ficou na sua vida lá andando durante todos esses anos. Num determinado momento, eu acho que sim, isso foi lá para 2015, mais ou menos, eu não me lembro exatamente a data, houve uma opção do TRT de que os processos que fossem remetidos ao segundo grau fossem digitalizados no segundo grau. Então, houve um esforço, e isso que ele referia muito à realidade. Digitalizar processos é uma tarefa complexa e de muita responsabilidade. Então, o tribunal optou por ter uma unidade que eram responsáveis, então, por essa digitalização. Era de uma fundação de surdos mudos que o tribunal contratou para que essas pessoas fizessem esse trabalho, obviamente, liderados por equipe própria do TRT, que cuidava disso. Então, os processos, eles eram físicos, quando eles eram remetidos ao segundo grau, eles se tornavam eletrônicos. E aí passava a tramitar no PJE do segundo grau, e quando desciam para o primeiro grau, dentro do PJE. Então, ao longo dos anos, o nosso acervo de processo físico foi diminuindo muito. De maneira que, ao final do ano passado, nós digitalizamos, digamos que lançar no sistema novo, mais ou menos uns 60 mil processos, 70 mil talvez. Então, realmente, é uma curva que ela acontece ao longo do tempo, né? Eu fico imaginando um tribunal do tamanho do TJ do Rio Grande do Sul, que é mais ou menos 4 vezes o tamanho do TRT. Então, eu sempre digo isso porque a complexidade de um tribunal de justiça, ela é maior do que a de um tribunal do trabalho. Digitalizar todos os processos de uma hora para outra, isso não vai acontecer. Realmente, um projeto de digitalização, ele tem que ser bem pensado e bem elaborado para que não tenha problemas no futuro, né? Porque ficar buscando autos físicos arquivados não é uma tarefa muito trivial também. Então, tem que ser feito com bastante cuidado e ao longo de um tempo. Porque as ramificações do TJRS, né? Imagina os foros centrais, além do foro central, tem os foros regionais, e as demandas são diversas, né? Porque a gente tem família, a gente tem crime, a gente tem a parte cível. Nossa, a grosso modo, uma miscelânea de processos e de tipos, né? Então é bem complicado. Sim. Mas continuando aqui, então, queria te perguntar se vocês tiveram aumento nas demandas de serviço, né, na parte de tecnologia, nessa parte aí que a gente está vivendo nesses 60 dias de pandemia. Sem dúvida. Nós nunca trabalhamos tanto na vida. Teve um aumento grande de demanda. Por quê? Até especificamente, né? Temos uma participação especial na live. Eu vi. Nós tivemos um aumento muito significativo de demanda. Inicialmente dessas demandas de atendimento, por conta dessas máquinas. Sempre que eu digo, o pessoal levou as máquinas para casa, as pessoas, meu Deus, como, né? Quem é de TI, de tribunal, fica, nossa, mas como? Então, assim, também vale dizer que isso vem de um planejamento prévio, onde nós já vínhamos tendo algum tipo de trabalho remoto, num número muito pequeno, acho que nós não tínhamos 100 pessoas em trabalho remoto, mas na medida em que nós fomos renovando o nosso parque de microcomputadores, houve uma definição de, você vai adquirir notebooks para todo mundo que for trabalhar em casa, até porque o trabalho remoto ele não era 100% remoto, a pessoa ficava um pouco em casa e um pouco dentro do tribunal. Então, tinha pessoas que trabalhavam 4 dias em casa, 1 dia no tribunal, trabalhavam 2 semanas em casa e 2 dias no tribunal. Isso obrigava que o tribunal tivesse também estrutura para que ele trabalhasse dentro da sede, né? E aí eu falo de monitores maiores, porque quando a gente trabalha com processo eletrônico, uma certa ergonomia se faz necessária para que as pessoas também não coloquem em risco a sua saúde trabalhando dessa forma. Então nós temos monitores maiores, nós temos alguma estrutura mais confortável para o trabalho, que não obriga as pessoas do trabalho remoto a usar um notebook. Então se definiu que as pessoas do trabalho remoto poderiam levar a sua estação de trabalho para casa
e fariam uso, então, em casa, e quando necessário trabalhar dentro do tribunal, ia trabalhar numa estação compartilhada com outros servidores. Então, por isso, as nossas máquinas já estavam preparadas para acessar a rede do tribunal através de outros meios que não fisicamente conectadas dentro de um prédio do tribunal. Isso facilitou muito, as pessoas pegaram a sua máquina, que é uma máquina bem pequenininha hoje em dia, menor que um notebook. Pegaram a sua máquina, pegaram o seu monitor maior, né, o teclado, enfim, botaram embaixo do braço e foram para casa. Claro, teve todo um controle patrimonial, essas máquinas estão dentro dos patrimônios das unidades judiciárias, então a responsabilidade pelos equipamentos segue das chefias de cada unidade. Houve termos de recebimento, né, de retirada de material, foram assinados, isso está mantido com as chefias para o momento em que essas máquinas precisarem retornar. Então houve um controle, mas muito rapidamente nós conseguimos fazer isso. Só que isso teve uma demanda absurda de atendimento. Porque, né, as pessoas tiveram que ligar essas máquinas nas suas redes de casa. E essa máquina foi ponto fundamental para o TRT da 4ª Região continuar trabalhando, porque a vida em casa, ela é diferente, né? Como eu já disse. O que nós percebemos? As pessoas não têm um notebook para cada um dentro da sua casa. As pessoas têm 2, 3 filhos, não tem. A pessoa tem uma estação de trabalho e normalmente essa estação é compartilhada. Então vamos lá, os filhos também estão fazendo aulas à distância. Os filhos também estão fazendo videoconferência para ter aulas, né? Seja na universidade, seja no colégio. Então, se não tivesse uma máquina para o seu trabalho, muitos referiram que não poderiam trabalhar. Que é uma competição lá de quem é que vai usar o equipamento de casa. Isso aconteceu com as redes domésticas. Como todo mundo também estava conectado, muitos tiveram que aumentar a capacidade da sua rede para que o trabalho pudesse fluir. Então, foi um trabalho de muitas mãos para que isso acontecesse. Nas primeiras semanas, a primeira semana foi a pior, mas dali para frente já começou a cair essa demanda de atendimento e todos agora, então, estão trabalhando, né? Com as máquinas, alguns com notebooks, estão trabalhando. E cresceu muito a demanda também, porque muitos que não trabalhavam, veja que culminou o 100% eletrônico dos nossos processos no final do ano, aí nós tivemos recesso, começamos a trabalhar mesmo, né, as pessoas todas de volta no finalzinho de fevereiro, início de março, e aí nós saímos da pandemia. Então, pessoas que antes tinham tarefas em processo físico, ainda estão nessa curva de aprendizado para algumas coisas eletrônicas, né? Então, isso tem demanda para TI, sim, tem novidades, tem muitas solicitações de melhorias pontuais que a gente consegue fazer nos sistemas que são usados. Mas eu digo que está bem interessante, assim, nunca na história a gente viveu tão próximo à área da jurisdição, né, a área fim do tribunal, com a área de TI. A área administrativa também muito importante, o Maranguel também falou sobre ela, segue trabalhando também normalmente. Nessa área, a maioria dos sistemas são legados, então eles precisam estar conectados de maneira diferente aos seus sistemas. Nós também conseguimos fazer com que a área administrativa não parasse também, seguiu trabalhando normalmente. E dentro dessas demandas, eu até estou estranhando que tu ainda não me perguntasse do PJE Calc. Ah, não, mas vai ser no próximo bloco. Pode deixar que tá tudo aqui no script. Vamos chamar agora um pouquinho o Maranguelo e eu, não te preocupa, vai vir a bomba aí pra ti. Então tá, até daqui a pouquinho. Até mais. Então, vamos esperar então agora o Maranguelo entrar. Aqui a gente tem uma observação do Felipe Malman, grande Natasha, desempenho brilhante trabalho no TRT4, houve advocacia através da Comissão de Tecnologia da OAB, Rio Grande do Sul. São verdadeiros parceiros no desenvolvimento, sempre abertos a ouvir sugestões. É verdade. Eu falo na parte de peritagem também. Nossa, o TRT4, show, sempre disposto a ajudar a gente, que a doutora a diretora Natasha tinha comentado também, quando foi implantado o PJE, quanto nós peritos também tivemos dificuldades, mas o que era bacana é que era a vara, a TI, peritos, advogados, todos nós, a gente, vamos dizer assim, estava se dando um tempo para a gente se adaptar. Todos estavam com cautela, ninguém estava apressando o outro. O TRT4 fazia ali na parte da escola judicial diversas palestras para advogados e peritos para a gente entender o sistema,
também foi elastecido os prazos, né? Então a gente vê essa ajuda, né? Então vamos esperar que o Maranguelo pedir a solicitação dele para a gente continuar aqui com as nossas perguntas. Vamos ver, tá aguardando. Ah, agora tá entrando. Bem-vindo novamente. Na terceira tentativa sempre funciona, né? Sempre, é assim, normal. Bom, antes de eu te fazer a pergunta, não sei se você quer fazer algumas considerações sobre o que a Natasha estava colocando. As considerações que eu tenho que fazer, assim, quando a gente pensou nessa live, né? Voltando ali, deixa eu até olhar o horário, né? 55, né? Daqui a pouco cai. Mas, assim, vai cair, mas a gente volta. vai cair. Mas é bem importante. Agora, assim, eu e a Cláudia, a gente está trabalhando no office home, né? Nós estamos trabalhando juntos ali no escritório dela, né? Então eu compartilho o dia a dia dela e ela compartilha o meu. Pela primeira vez, assim, eu sempre entendi o trabalho da Cláudia, mas ela nunca vivenciou o meu. Pela primeira vez ela vivenciou o meu trabalho. Então, dessa vivência, a gente disse, tinha que fazer uma live para mostrar para os advogados e para o outro TRT, né? Não, para outros tribunais, assim. E a gente pensou primeiro no TRT. Olha, quando eu pensei nisso, eu não imaginei assim como as dificuldades são as mesmas, sabe? São absolutamente as mesmas. Às vezes muda o timing, né? Alguma coisa que o TRT4 enfrentou, a gente não enfrentou ainda, né? Até parece a pandemia, assim, vai primeiro num país, depois vai para o outro. Mas tudo que fica até... Eu vou acabar repetindo as palavras da Natasha, né? Tudo que ela falou, ela se aplica praticamente igual ao tribunal, né? Em relação às demandas, assim, na primeira semana, uma explosão de demandas, né? A gente praticamente não conseguia trabalhar em desenvolvimento, e sim em atendimento de usuário. Os atendimentos mais simples. Primeiro, assim, a gente percebeu uma certa, como é que eu vou dizer, assim, insegurança dos usuários, coisas que eles faziam corriqueiramente, assim, quando estavam dentro do tribunal, parece que eles precisavam de um ok da informação. É assim mesmo? Sim, é assim mesmo, é do jeito que tu sempre fez, né? Então as pessoas começaram a olhar para a TI, não só como um parceiro, mas como alguém que te dá a segurança de trabalhar, né? Então, isso foi uma coisa que eu percebi muito importante, um aumento monstruoso de demandas nas primeiras 2 semanas, depois foi se estabilizando, né? E a outra coisa, assim, que a Natasha comentou, do trabalho remoto, né? Quando a gente está trabalhando lá no tribunal, a luz dá uma piscadinha, mas não cai nada, né? A internet não cai. Quando cai, a gente toma um cafezinho e volta, né? Cai para todo mundo, né? Não cai só para ti, né? As instalações físicas, né? Cada um tem sua mesa, tem sua cadeira, tem seu computador, né? Aqui na primeira semana a gente estávamos trabalhando, eu, a Cláudia e o Bruno, uma internet que não estava dimensionada para 3 notebooks e 3 celulares simultaneamente trabalhando, né? Então nós tivemos que nos dividir, né? A luz aqui falta uma vez por dia, certo? Certo que falta luz. A internet daqui a pouco fica lenta, certo que fica lenta. A gente vai se adequando. Às vezes tu está numa reunião com 4, 5 pessoas e uma delas cai, né? E daqui a pouco tu recebe a mensagem lá no WhatsApp, né? Faltou luz, caiu a internet, o meu computador é uma carroça, né? Então todas essas dificuldades a gente está vivendo também, né? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Uma coisa que a Natasha falou que também é bem interessante. Nós estávamos nos preparando do recesso do dia 20 até o dia 6, né? Os servidores do judiciário voltam no dia 6, os advogados voltam no dia 20 de fevereiro. Nós tivemos a troca da administração do tribunal nesse meio tempo, trocou a administração, não só o presidente, trocou o diretor de TI, os assessores da diretoria. Quando as coisas estão começando a se alinhar para, vamos começar o ano a 1000, aí veio a pandemia, né? Então, a bem da verdade, esse ano está sendo um ano totalmente atípico, né? São 60 dias aí de quarentena, mas o ano inteiro já tá sobre essa instabilidade, né? O novo normal, que é a palavra do momento, para nós aconteceu lá em janeiro, né? E a tendência é que ele continue durante o ano inteiro, né? Bom, a gente estava falando das demandas, né, que aumentou bastante a parte do TJ, e aí eu queria que tu comentasse mais um pouquinho disso, e já vou botar mais uma pimenta,
de tu falares as dificuldades que tu está tendo, e como tu já fofoqueou com o pessoal, que eu tô de olho Já também no tô serviço, as dificuldades de conseguir fazer uma gestão de equipe à distância, ah, né? Porque, essa, e até queria que tu colocasse a quantidade de pessoas que tu lidera, né? Porque tu sim. trabalha na parte ali da informática em vários nichos, né? Que tu explicasse um pouquinho isso para nós. Sim, sim. Bom, a minha equipe ela é uma equipe grande, são 18 pessoas, né? Mas ela é um pequeno, não é o total. A informática do tribunal tem mais de 300 pessoas, né? Por que tão grande? Isso é uma coisa que sempre se discutiu. Por que a equipe de informática do tribunal é tão grande? Porque a nossa equipe de suporte é muito grande, a nossa equipe de produção é grande, né? Os desenvolvedores, o pessoal de arquitetura, o pessoal de desenvolvimento em si não é tanta gente assim, né? Mas a informática acabou trazendo a responsabilidade, trouxe para si responsabilidade que em outras empresas, né, ou em outros tribunais são delegadas são divididas entre outros departamentos, né? Então a informática fica grande porque ela atende, dá muito suporte, dá muito atendimento e faz coisas que em outros lugares, outros setores fazem, né? Mas a minha equipe, especificamente, ela tem 18 pessoas, todos desenvolvedores, né? Uma parte de design web importante, né? E gerenciar pessoas sempre é difícil, né? Mas no meu caso específico, assim, eu sou uma pessoa premiada, né? Eu tenho muita sorte de ter uma equipe muito boa trabalhando para mim. Então a gente já tinha uma certa afinidade ali, né? De conversar bastante, entregar as atividades e sem, assim, não tem, minha equipe não tem uma supervisão muito forte, né? A ideia sempre é delegar as responsabilidades e a gente ir se reunindo e tirando as dúvidas, né? Como a gente adotou desenvolvimento de métodos ágeis, né? Então nós temos as tarefas são definidas na quinzena, né? Então numa segunda-feira a gente reúne a equipe, decide o que vai entrar de acordo com as prioridades do tribunal e as necessidades que apareceram, né? Essas atividades são distribuídas na equipe e depois todo dia a gente faz a nossa, então tem esse momento da planning, né? E depois todo dia a gente faz a nossa diária, nossa reunião diária, onde as pessoas falam o que fez, como é que trabalhou, quais são as suas dificuldades. Isso no ambiente físico, presencial, né? E nós transmitimos essa forma de trabalho lá para o ambiente remoto, né? Então, nós nos mantemos conectados, tentando respeitar o horário normal de trabalho do tribunal, lá das 9 às 18, né? A horinha de almoço. Mas isso é uma base, sim. Muitas vezes a gente trabalha além do tempo, começa antes. As pessoas administram o seu tempo, mas tentam deixar aquele núcleo, né? Aquele meio da manhã, aquele meio da tarde, onde a gente se conversa. Então, mas tem sido, é difícil, é mais desgastante, eu enxergo, né? Porque o contato presencial, tu consegue, levanta a cabeça, dá uma olhada para toda a equipe, tu consegue ver quando uma pessoa está em dificuldade, quando o ambiente da equipe está mais tenso, né? Tu sente a energia do ar ali, né? Quando tu tem um momento de crise que para tudo, a gente se reúne para tomar as decisões. E hoje eu acho até que a gente já está trabalhando melhor isso, né? Nós tivemos 1 ou 2 momentos de crise nesses 60 dias em que eu digo, vamos fazer uma reunião aqui no Hangout e vamos tirar todas essas dúvidas, né? E então eu acho que a gente tem trabalhado bem, mas me parece assim muito mais desgastante. Eu acho que eu tenho a impressão que eu tenho trabalhado 2 a 3 vezes mais, mas esse resultado assim não é totalmente revertido, que eu tenha produzido 2 ou 3 vezes mais, entende? Parece que isso, né? O ambiente remoto, talvez pela falta ainda do hábito, né? De repente com o tempo isso vai melhorar, mas a gente trabalha mais, mas não está entregando na mesma medida. Estamos entregando bastante, mas não na mesma medida, né?
Que é E isso. como, até não é a nossa pauta, mas só puxando um gancho, eu penso que os líderes nesse momento eles estão praticando muito mais, né, essa parte da gestão de pessoas, né? Mas como esse líder pode se manter motivado? Porque os líderes dão, vamos supor assim, entre aspas, um colinho, né, para os seus funcionários nesse momento. E quem dá um colo para esses líderes? Ah, essa é uma boa pergunta, né? Tem um choro, porque, por exemplo, tu pode ter a tua equipe bem organizada, né? Mas como eu falei antes, lá na intervenção anterior, o Poder Judiciário como um todo, ali, todo o tribunal está muito ansioso, né? Todas as pessoas estão ansiosas e elas acabam se reportando à informática, né? Então, é difícil, sabe? Às vezes os chefes, os líderes de equipe, eles acabam absorvendo um pouco dessa angústia que vem, não só, às vezes, da tua chefia imediata, né? Da direção. Como eu falei, a nossa direção assumiu há pouco tempo, né? A Natasha disse que já está há bastante tempo ali como diretora da informática do TRT4, né? O nosso diretor assumiu há 100 dias também, junto com a nova administração. Ele também tem as angústias dele como novo diretor. Ele também tem os planos dele, né, que ele gostaria de implementar, talvez um pouco diferente da direção anterior, né? E isso ele acaba se refletindo lá nas equipes mais básicas, né, naquelas que efetuam o trabalho, né, que não estão no nível de gestão, que estão no nível da execução, no nível operacional, né? Então, todo pequeno vacilo que acontece no nível institucional, ele acaba virando um grande ruído lá no nível operacional. E as chefias de cada um desses níveis, né, estratégico, tático, operacional, elas têm essa função de absorver um pouco desse ruído, né, dessa instabilidade, e tentar entregar lá para o seu funcionário a coisa mais tranquila possível, né? Eu sempre gosto de dizer para minha equipe que o meu trabalho é permitir que eles trabalhem, né? Então, quando eu consigo fazer isso, eu estou feliz, né? Se nós sentamos, planejamos, executamos, implantamos, eu estou feliz. Se o planejamento começa a ser atacado, vamos dizer assim, por qualquer motivo, aí é o ponto em que o gestor tem que atuar, né? Então, para responder de forma objetiva, né, tá bem angustiante, tá bem pesado, mas no momento, assim, o capitão, o valor do capitão é na hora da tormenta, né? Navegar em mares calmos, todo mundo navega, né? O capitão bom é na tempestade, né? Quando está a tempestade, os olhos da tripulação se voltam para o capitão, né? E ele não pode se esconder dessa tarefa, né? Então, eu estou ali no timão e vamos em frente, né? Beleza, então. Então agora eu vou chamar a Natasha, tá? Vou me despedir de ti um pouquinho e depois a gente volta contigo para o último bloco, tá? Tá certo. Oi, Natasha. Tá, estamos de volta. Estamos de volta. Bom, antes de eu seguir aqui com as nossas dúvidas, queria saber se tu quer falar também um pouquinho sobre esse distanciamento da equipe, essa gestão de equipe à distância, quais as angústias de vocês, as dificuldades, né? Eu comentei um pouquinho no início, realmente, fazer a gestão das equipes assim remotas, todo mundo remoto, é um desafio para todos mesmo, para TI. No meu caso, como eu não chefio uma equipe de execução diretamente, eu tenho as minhas reuniões de acompanhamento, aliás, eu faço isso às vezes todos os dias, né, durante a pandemia, né, com os coordenadores de desenvolvimento, de atendimento, de infraestrutura, enfim. Mas eu sou uma pessoa muito disponível, eu diria que muito centralizadora. Durante a vida normal, né? Agora na pandemia mais ainda, né? Então, assim, é uma característica minha, eu sempre tento fazer aquilo que os meus colegas precisam fazer. Então, assim, eu faço atendimento, eu ajudo o juiz, embargador, o servidor, eu tento conectar na máquina da pessoa. Eu dei aulinha de Google Meet para provavelmente todos os embargadores, vários servidores, porque é o que está ao alcance na hora da crise todos se ajudarem, né?
Sim. Essa questão mais dos backlogs, realmente eu não me envolvo tão diretamente com isso. Mas eu tenho. O Maranguelo falou uma frase que eu uso muito também, que é muito ajuda quem não atrapalha, né? Então, a nossa missão para quem é líder de qualquer time é não atrapalhar o trabalho. É conseguir ter uma comunicação clara do que precisa ser feito, e manter os recursos organizados para que o produto aconteça, para que a gente consiga realmente fazer a entrega que se propõe. Acho que a gente está tendo sucesso nisso, mas sim, tem muita angústia. Tem angústia por parte das chefias, por conta dessas situações das pessoas em casa, né? Não se pode cobrar o mesmo horário, talvez, de uma pessoa que tenha 3, 4 filhos, que não tem escola, enfim. As pessoas têm que se dividir. Pela manhã o marido cuida, pela tarde a esposa cuida, mas os filhos precisam ser cuidados em algum momento. Então, é difícil isso, né? Nós também temos tentado manter o horário do tribunal, para que as pessoas também não se vejam 100% do tempo à disposição. No entanto, isso não acontece com as chefias, nós estamos sempre 100% do tempo à disposição. Até a minha filha, ela até entrou aqui agora há pouco, acho que não está mais. Ela estuda psicologia, né? Ela tem quase 20 anos. Teve vários momentos que ela bateu na porta do escritório e disse: mãe, não vai parar de trabalhar hoje? Né? Porque realmente a gente se envolve e acaba ficando e trabalhando muito mais. Eu ainda não sei medir se isso dá maior produtividade ou não. Eu acho que em alguns momentos sim, em outros não. Onde eu vejo que sim, que se tem mais agilidade. Eu brinco assim, como eu disse, eu sou bastante centralizadora e vou ver as coisas, né? A nossa TI fica em 2 andares do edifício administrativo do tribunal. Então, eu fico no terceiro e embaixo também tem equipes de TI. Quando eu preciso falar com alguém, dificilmente eu ligo. Eu levanto a minha mesa e caminho até lá. E o pessoal até brinca que eu caminho meio forte, assim, eles já sabem quando eu estou me aproximando, né? Então, e às vezes eu chego para procurar alguém e a pessoa não está lá, né? Porque está atendendo em alguma área, está fazendo alguma coisa. É a mágica do acesso remoto. A gente chama a pessoa está ali. É imediato. Eu preciso tirar uma dúvida com o técnico que fez tal sistema. É instantâneo, a pessoa está ali na frente do computador à disposição, né? E claro que isso, enquanto para mim isso é uma coisa boa, porque eu consigo ter uma informação na hora, talvez para quem esteja sendo demandado não seja, né? Você pega de surpresa assim, com uma chamada de vídeo ali para mim em tempo real, né? Não sei como isso se dá. Mas é um aprendizado de todos nós, né? Como eu disse antes, eu tenho certeza que ao final nós vamos ter um número muito maior de pessoas trabalhando remotamente do que tínhamos quando começou esse evento da pandemia. Eu ia até puxar o gancho para ti. Se tu tem conhecimento assim dos teus colegas todos na área de TI, se tem alguns que vão dizer assim, ó, olha, se tiver a possibilidade, agora eu só quero trabalhar remotamente. Tem Tu certeza acha que que isso... sim. As nossas equipes são espetaculares, eu digo, as equipes de TI, via de regra, são super comprometidas e realmente querem fazer acontecer, trabalham, têm mais facilidade em trabalhar em grupos, assim, em times, né? E eu tenho certeza que alguns vão fazer essa solicitação sim, de que gostariam de ficar trabalhando mais em casa. Isso dá alguma flexibilidade, né, para quem precisa se organizar. Nós temos colegas. Aliás, eu tenho que agradecer ao Maranguela porque nós herdamos servidores maravilhosos que vieram do Tribunal de Justiça. O TJ treina umas pessoas para nós, assim, porque realmente os colegas que nós herdamos do TJ são excelentes. E vai ir muito das chefias. Eu percebo que muitos chefes de seção têm resistência com a questão do trabalho remoto. O trabalho remoto, para quem chefia equipes, para quem lidera equipes de execução, eu acho que ele traz itens de gerenciamento adicionais, né? Isso que o Maranguelo referiu. Se a gente está no grupo, a gente olha quem está fazendo, quem está com dificuldade, quem eventualmente não está num dia muito produtivo, de repente realoca aquela pessoa para uma outra tarefa. Eu acho que a gente consegue usar melhor a capacidade produtiva das pessoas quando as pessoas estão fisicamente próximas. Se pega quando as pessoas estão à distância, né? E é difícil para o líder identificar essas situações. É diferente de quando nós estamos olhando alguém, né? Então, não tem dúvida. acho que todos vamos nos adaptar a uma nova realidade, né? Verdade. Bom, vou te botar no fogo cruzado agora, né? Que eu quero muito saber e tem outros peritos ali enchendo de pergunta.
E aí, o PJ Calc, é julho de 2020 mesmo? Olha, por enquanto como eu te falei, se as audiências foi para todo mundo, eu não vejo como o PJ que não irá. Eu deixei essa semana uma discussão sobre isso com os juízes da administração, os juízes auxiliares. O fato nós seguimos regras do Conselho Nacional de Justiça e do CSJT. Se não houver alteração de prazo deles, nós manteremos esse prazo, sem dúvida. O que a gente tem feito é esse trabalho, né? Nós temos uma parceria muito boa com a PJuste, com a OAB, o Dr. Felipe Malman falou ali, até agradeço de novo as palavras generosas dele. Mas a gente tenta, nesses comitês de processo eletrônico, trazer para perto as pessoas que são efetivamente os usuários e que fazem a jurisdição, para que a gente consiga ter um caminho aí menos tortuoso, né? O PJ que é um sistema que a gente vem divulgando já tem mais de ano. Fizemos vários eventos, somos parceiros da PJuste e dos peritos em geral nessa questão. Nós tivemos uma certa resistência inicial interna do tribunal, inclusive, porque se vinculou o uso desse sistema à necessidade de se fazer sentenças líquidas. Então, muitos juízes criaram resistência com relação a isso. Fizemos um trabalho nos últimos meses de dissociação, não é isto, né? Há uma preocupação, na verdade, de que as coisas sejam mais padronizadas e que sejam padronizadas dentro de uma linguagem do tribunal, né, do Poder Judiciário. Para isso veio o PJ-ECalc. A gente sabe que como o PJL não é o melhor dos mundos, a gente sabe que talvez tenha sistemas por aí mais evoluídos do que ele, porque são sistemas especializados há muitos anos em desenvolvimento, então a gente sabe disso. E nós vamos estar aqui para ajudar. De novo, nós seremos aliados, né? Mas, Com certeza. por enquanto, a data se mantém essa. Se mantém a obrigatoriedade, pelo menos, dos resumos de cálculo serem enviados através da ferramenta, porque isso também facilita para as varas poderem fazer as atualizações ao longo da vida. Para terem uma ideia, hoje as varas precisam fazer isso num sistema legado, lá no Infor, nosso sistema de 20 e tantos anos. Então eles têm que ir lá lançar parcelinha por parcelinha, então tem uma pessoa com uma capacidade bem maior do que ficar horas lançando informações para fazer a atualização de cálculos no sistema antigo, né? Então, a ideia é que ao longo do caminho se melhore para todo mundo. Vai melhorar para a vara, com certeza, e o perito vai poder ir se adaptando aí ao longo do tempo. Eu também penso, eu como perita, né, e já faz um tempo, né, a gente se adaptar ao PJ Calc, eu já passei por vários processos. Primeiro tinha ficado furiosa o PJ Calc, depois tinha ficado deprimida, e depois eu disse, não, eu tenho que entender isso, né? E o que aconteceu? Não só eu, como diversos peritos, a gente passou a fazer curso o tempo inteiro, inclusive tem no YouTube, né? E a gente conversando com os próprios colegas, né? E assim, hoje eu posso dizer que o meu escritório ele está 80% de PJ Calc, 20% não, né? Porque alguns ainda não querem, né? Então a gente tem que manter esses 20% ainda com a resistência. Mas a gente teve que se adaptar antes, até porque não pode, quando os prazos estiverem ali sendo solicitados, tu já tem que estar craque no PJ Calc, né? Senão não tem como, né? E depois, incrível que pareça, eu comecei a ser defensora do PJ Calc. Isso que... Fases. Muitas fases. Porque depois, quando começaram assim, não sei se vai vingar. Aí comecei a conversar com outros colegas. Puxa vida, mas ele tá legal, ele tá prático, né? Porque o que é bacana do PJ-Calc assim, é que ele é um sistema, para quem começa a entender ele é muito amplo. Então, tu tem diversas facilidades. Ou seja, todos os cálculos não precisam ser mais iguais, porque tu pode fazer um relatório à parte, lançar só os totais, ou utilizar ele de uma forma total. Então, tem diversos tipos, né? Então, é isso que é interessante, né? E a ferramenta vai evoluir ao longo do uso, assim. Quanto mais utilizada, mais rápido ela vai evoluir. Claro. Então, por hora, seguimos nessa missão. E a modernidade é isso mesmo, né? A outra coisa que me perguntaram, Natasha, é sobre as informações, né? O push, né? Que a gente vai recebendo por e-mail, né? Que às vezes tem semanas que a gente tá com a caixa de e-mail lotada, mas às vezes algumas semanas a gente fica sem receber, né? E aí o pessoal fica na angústia aí, o que está acontecendo? Mas nesse momento no push, começou mais ou menos dia 11 ou 12.
no push daquelas notificações que dizem respeito a cálculos. Isso. Então, os peritos foram os primeiros que perceberam isso, né? Atuando com a equipe lá em Brasília para tentar solucionar isso, porque como nós não temos acesso ao código nesta parte, nós precisamos da ajuda deles. E então, estamos correndo atrás disso para resolver o mais rápido possível, porque nós entendemos que, ainda que o push seja uma informação extra, né? Porque as informações dos processos estão todas lá no PJE, pode se acompanhar lá. Nós entendemos que ela é fundamental para a organização dos peritos e também dos escritórios. Exatamente. Então, sim, estamos comprometidos com isso, nós fomos avisados, porque nós precisamos ser avisados, porque o push não deu erro, né? Ele continuou mandando aquilo que ele conseguiu. O Ivo Martini, que é o nosso parceiro, representante da PJuste no comitê do PJE, nos avisou logo no primeiro dia e estamos com as equipes tentando resolver essa questão. Perfeito. Bom, eu teria diversas outras perguntas, né? Mas senão a gente vai ir para uma terceira derrubada, né? Que a gente não pode. Então, queria te perguntar, assim, sobre, finalizando, né? Te deixar uma pergunta sobre os recursos financeiros, como tu já até comentasse, que estão achatados, né? Mas como que o TRT4 vai se virar nos 30, já que a tecnologia a gente precisa tanto de recurso financeiro? E depois que tu deixasse já o teu tchau final, alguma outra consideração que tu quer deixar importante para o pessoal, e depois eu passo para o último bloco com o Maranguelo. Tá bem, Cláudia. Bom, a parte orçamentária eu comentei já um pouco antes, né? A TI se organizou para não ter dinheiro esse ano. Então, temos o mínimo necessário para manter em operação os serviços que são essenciais. As redes, os serviços de comunicação e os serviços de manutenção, que sem isso, né, a TI não sobrevive. Então, organizados para esse ano. Se não tivermos nenhum contingenciamento. E não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, são coisas que nós estamos começando a avaliar agora. Bom, e se nós não tivermos dinheiro esse ano, nem para o mínimo? Né? Por enquanto, o dinheiro está vindo, a gente está pagando conforme o nosso planejamento. Perfeito. Se tudo se mantiver assim, não teremos dificuldades. No entanto, se houver um corte ainda esse ano, que é inesperado, né, que seria por conta da pandemia, se acontecer, aí nós vamos ter que tomar algumas atitudes. Então, nós já estamos avaliando algumas, né? Um exemplo claro é assim, nós temos 2 links com cada unidade judiciária de todo o estado, porque o nosso sistema é centralizado. Então, uma vez que as pessoas trabalham dentro das unidades judiciárias, elas precisavam dessa contingência. Ok, mas nós estamos trabalhando em casa. Teoricamente, não tem ninguém usando esses 2 links. Será que eles ainda serão necessários depois disso, né? Então, assim, nós estamos avaliando a situação na medida em que as coisas estão acontecendo, para ter algumas alternativas caso realmente haja um corte excepcional ainda esse ano. Então, de orçamento, eu diria que é isso, né? O resto já conseguimos nos organizar e as coisas estão funcionando. Como meu tchau final, eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco da TI. De fato, é importante isso, né? Quando eu estou aqui, não estou eu, Natasha, estou eu, alguém da equipe de mais de 100 pessoas da TI e do TRT, que estão trabalhando incansavelmente para que os demais possam trabalhar. Eu digo, nós trabalhamos mais agora para que os outros possam seguir o seu trabalho normalmente. Então, é importante ter um espaço para poder falar sobre isso. Eu nunca falo em nome do tribunal sem uma autorização da administração, então eu tive autorização da presidente Carmen para estar aqui hoje com vocês falando sobre TI, justamente porque ela também entendeu isso, o quão importante é poder compartilhar com outro tribunal e com outros que puderem ver a experiência que nós estamos passando, porque é dessa união que a gente vai ter um poder judiciário diferente quando acabar isso tudo, né? E que talvez não seja agora em junho, não seja em setembro, e talvez a gente esteja falando lá no final de 2021. O que a gente vai poder fazer diferente vai depender muito do que a TI vai conseguir oferecer dentro de um cenário de pouco dinheiro, e nós sabemos que TI custa muito dinheiro, para que a gente consiga continuar trabalhando e prestando a jurisdição tão importante nesse momento, né? O TRT, ele vinha passando por uma redução do número de processos ajuizados por conta das reformas trabalhistas. No entanto, houve uma explosão já agora por conta da situação econômica do país e de tantos desempregados, né? Mais do que nunca a Justiça do Trabalho tem feito seu papel de conciliação, de mediação. Nesse período está muito evidente, né? Então, a ideia é essa, que a gente possa compartilhar o que nós estamos fazendo e trabalhar mais junto
dos outros tribunais para que nós possamos oferecer um melhor serviço aí para o nosso jurisdicionado. Tá? Te agradeço ao Maranguelo, agradeço as palavras generosas de todos e ficamos à disposição para quando quiserem trocar alguma ideia ou olhar algumas das nossas experiências, já que nós já estamos num outro momento na parte da informatização do processo, para contribuir também com o TJ, que tantas vezes contribuiu, muitas vezes fui ao TJ atrás de boas experiências, então estamos à disposição também para nos ajudar aí nesse percurso. Ah, que bacana, Natasha. Eu te agradeço imensamente, tá? Por ter cedido o teu tempo no domingo, né? Eu ter te retirado um pouquinho da família e falado de trabalho, né? Em pleno domingo. Mas, nossa, essa live foi maravilhosa porque eu consegui o objetivo mesmo de juntar os dois polos de dois tribunais tão importantes para o nosso estado e trazer, né? Para a população, todas as medidas que vocês estão fazendo e conhecer um pouquinho do trabalho de vocês. Eu te agradeço muito mesmo. Tá? Então, tchau, até a próxima. E agora a gente volta com o Maranguelo, então, para o último bloco. Beijo, Natasha. Olá! Olá. Nosso último bloco. Aproveita e manda um beijo para tua mãe, que ela tá lá dando a baninha. Um beijão para a mãe, para o pai. Para minhas irmãs que estão, a audiência familiar aí está correspondendo. Para minha cunhada, Sabrina, aí, que também está acompanhando. Abração para todos. Os meus colegas lá do tribunal também, né, que estão por aí. E os ex-colegas. E o mundo é grande. O mundo é grande. O mundo é grande, a gente faz muitos amigos, né? Isso é que é legal, né? Isso que é bacana, não tem dúvida. E com a saudade que a gente tá, a gente mata um pouquinho a saudade por aqui, né? Sim. Sem dúvida. Então, a gente fechar esse nosso último bloquinho aqui, né? Queria que tu falasse também sobre essa parte dos recursos financeiros. A gente já estava numa crise antes, né? Agora com a pandemia nem se fala. E claro que a realidade do TJ é uma realidade diferente do TRT4, porque é estadual, né? E a gente sabe o sacrifício que o Estado, né, está parcelando salários, enfim. A gente sabe que a parte de tecnologia, principalmente o TJ, que vai precisar dessa parte da digitalização, do processo eletrônico. Então, isso não vai haver um atraso, Maranguelo, referente a essa falta de recurso? Bom, assim, primeiramente, né, a Natasha comentou bem, ela é a diretora da informática do TRT, então a palavra dela sempre tem um peso grande ali, ela não pode falar nada que não... Qualquer coisa que ela fala é a posição do tribunal, né? Eu não tenho esse cargo de diretor da informática do Tribunal de Justiça do Estado, né? Então, o que eu posso falar é como um servidor do tribunal e como um cidadão gaúcho, né? Principalmente. A gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul passa por sérias dificuldades financeiras, né? Não vem de agora. O estado que eu digo é o aparelho, né? O governo, né? Graças a Deus, o estado do Rio Grande do Sul como território, né? Como sociedade, é uma sociedade rica, né? A gente sabe disso. A gente precisa dissociar isso, né? O estado do Rio Grande do Sul, a sociedade gaúcha é uma sociedade rica quando a gente compara com outros estados da federação, né? Então a gente até vive uma situação vantajosa, né, em relação ao resto do Brasil, a quase todos os estados do resto do Brasil. Mas o orçamento é curto e ele certamente, com certeza, ele vai ser impactado, né? Mas eu, sinceramente, eu espero que a área de TI não tenha cortes, tá? Por quê? Em primeiro lugar, porque já está enxuto, né? Nós temos um grande trabalho pela frente, que é colocar o processo eletrônico 100%. Hoje nós temos 30%. O processo eletrônico, um processo eletrônico 30% faz com que o judiciário ele reduza muito a produtividade dele nesses tempos de pandemia. Quando se fala em trabalho remoto, a gente está falando de trabalho remoto da área administrativa, consegue trabalhar bem, mas na área jurisdicional ela é 30%, 40%, né? Não pode ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses com os processos parados, né? E importante, assim, que a gente tem que levar em consideração, o custo de tramitação de um processo físico, ele é altíssimo, sabe?
Eu vou falar só de uma situação que poucas pessoas conhecem, né? Quando o projeto finda, quando ele é arquivado, ele vai para um setor de arquivo, onde ele pode ficar 5, 10, 20, 40 anos ou até infinitamente, vai ficar o tempo inteiro, não pode ser eliminado. Isso tem um custo estratosférico, né? Nós temos hoje 13,5 milhões de processos em andamento, mas nós temos 7 milhões de processos arquivados. São 4 prédios gigantescos cheios de processos, que vão ficar lá ainda por mais 5, 10, 20, 40 anos. E a sociedade vai pagar por isso, né? Então, informatizar é um dinheiro, cada real investido em tecnologia, tu busca 10 reais. Não é à toa que hoje na economia norte-americana, a bolsa norte-americana está se mantendo alta. Mas quando tu vai olhar o porquê, é porque as ações do Google, da Amazon, do Facebook, da Microsoft, da IBM, da Oracle, essas é que estão dando suporte à economia norte-americana. Então, tecnologia hoje em dia é tudo. Tu não pode abrir mão da tecnologia, né? Abre mão de outras coisas, se o orçamento encurtar, mas não da tecnologia. Não tem dúvida. E tu acha que a parte da informática do TJ vai ser uma realidade também em home office? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Como a gente ainda tem essa questão pendente de processo físico, eu acho que não vai ser tão imediato quanto numa empresa que já está, uma empresa, uma instituição que está 100% digital, né? Mas, por exemplo, o sistema SEI, que é o sistema de processo administrativo adotado pelo Tribunal de Justiça, já permitiu que a área administrativa, junto com os outros sistemas que nós temos, trabalhe tranquilamente, né? Aquelas posições que podem trabalhar de casa estão trabalhando, né? Não há limitação. Então, na minha própria equipe, nós já tínhamos pedidos de colegas meus que desejavam trabalhar em casa pelo menos uma parte do tempo, né? Uma parte significativa, mas o tribunal não havia regularizado o trabalho remoto na área administrativa. O CNJ permite o trabalho remoto regularizou apenas na área jurisdicional. A TI, ela pertence à área administrativa. Na área administrativa não há regularização por parte da presidência do tribunal. Existe a permissão a ser estudada caso a caso, né? Mas, isso não é uma política de trabalho remoto, né? Eu espero, sinceramente, que isso agora passe a ser algo importante, né? E que se coloque na lista de prioridades da administração. Eu sou um que... sinceramente, eu sempre achei que trabalhar em casa não é muito bom, né? Eu sempre evitei trabalhar em casa porque é muito difícil tu separar a tua vida da vida do trabalho e vice-versa, né? Mas agora eu estou me rendendo, assim, esses últimos meses, eu estou me adaptando e eu acho que dá para fazer, dá para trabalhar. Talvez não 100%, óbvio, né? Mas daqui a pouco liberar 2 dias por semana, ou liberar um determinado horário, uma turma vai de manhã, outra de tarde. Eu até acredito que nos meses, quando nós tivermos que voltar a trabalhar, vai ser isso aí. Não vai voltar todo mundo. Vai voltar 20%, 30% da equipe. Então nós vamos ter que ter um rodízio. Aquelas pessoas que já têm uma idade mais avançada, né, que estão dentro do grupo de risco pela idade ou por alguma doença, elas vão ficar em casa, né? Então eu acho que essa questão do trabalho remoto ainda vai por obrigação, vamos dizer assim, né, ela ainda vai se arrastar por alguns meses, né? Até sair o trabalho remoto por opção, vamos dizer assim, né? Não, e foi bacana isso, tudo que também a Natasha nos trouxe, né, do modernismo, do TRT4, de estar 100% digital, porque tu vê uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa, inclusive o TRT4, como ele já estava 100% digital, a parte que ela disse que já pegaram os seus computadores que são pequenininhos, menores que um Note, só levaram embaixo do braço, né? E levaram para suas casas, ou seja, eles tiveram 100% de tecnologia, né? Isso muito bacana, Sim. né? Os computadores lá do tribunal são os mesmos, sabe? São pequenininhos também, tu pode botar embaixo do braço. Eles são até acorrentados, porque é tão fácil de se botar embaixo do braço que o tribunal tem que tomar medidas para a segurança do equipamento. Mas a questão é a seguinte, a maior parte dos nossos sistemas, eles só executam dentro da rede do tribunal, então tu não consegue tirar para fora. Não adianta tu levar o computador para tua casa, entendeu? Quando tu tem sistemas totalmente web, né, ou aplicativos,
Aí sim, aí tu levou o armazenamento de dados na nuvem, né? É um outro passo que precisa ser dado. Os próprios tribunais tiveram resistência em relação a isso. Aí vale uma bela live com o Gustavo lá, que gosta de falar muito das modernidades, né? Mas não é só tirar o computador para tua casa. Se eu pegasse o meu computador e instalasse em casa, eu não conseguia fazer nada, né? Ele tem que estar lá dentro, tem que estar lá dentro do tribunal, porque eu só consigo acessar a maior parte dos sistemas lá de dentro do tribunal. E tem um outro detalhe muito importante, tá? Quando tu traz, por exemplo, a Natasha comentou bem, se eu compartilho o meu computador com mais pessoas, com meu filho, com minha esposa, seja lá quem for, é uma porta de entrada para a segurança, né? O ideal é que o teu computador, né, que o teu computador seja exclusivo ali, seja exclusivo para o teu trabalho, né? Tu não pode fazer com que a tua casa se transforme numa porta de entrada para vírus, para hackers e tudo mais, né? Então também do aspecto de segurança é bom ter uma máquina dedicada ao teu trabalho, né? Isso vale para tudo, até, né? Até para os advogados ainda. Para diversão e tudo mais, às vezes é uma boa ideia, né? Com certeza. Bom, antes que nos derrubem novamente, né? Então eu queria que deixasse. Agora ficou meio trancado a tua imagem. Eu queria que tu deixasse as tuas palavras finais, então, e se despedisse, então, da nossa live. Então tá, vou só vender meu peixe assim bem rapidinho também, porque a gente sempre fala em tribunal e a gente se lembra de processo, né? Mas tribunal não é só processo também, tribunal também é sociedade, né? Também tem um olhar para a sociedade. Então, além de todos os sistemas judicionais que a gente desenvolve e atua, tem duas iniciativas que eu gostaria de pontuar aqui. Uma delas, que já é mais antiga, né? O aplicativo de adoção, que foi desenvolvido aqui pelo tribunal em parceria com a empresa NT e com analistas terceirizados que trabalharam junto conosco para trazer essa tecnologia, né? É um aplicativo que teve um impacto enorme na sociedade, assim. Nós tivemos muita visualização, né? Até no Fantástico apareceu, e foi muito legal, assim, a equipe se envolveu de corpo e alma nisso, né? Esse aspecto social de tu olhar, desenvolver alguma coisa e ver que tu está levando alegria para uma criança, né, que poderia, que está lá esperando ser adotada, né. E a segunda iniciativa que entrou essa semana é o site da violência doméstica. É uma coisa triste de se falar, mas infelizmente acontece, né. Todo mundo sabe que na pandemia as pessoas ficam mais trancadas dentro de casa, mais ansiosas, mais nervosas, né. E o número de casos de violência doméstica aumenta substancialmente. Isso não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Aconteceu no Japão, né, que é conhecido como as pessoas mais educadas que existem, né? Imagina aqui na sociedade brasileira. Então, entrou também o site da violência doméstica, e eu acho que é mais um item, mais um trabalho voltado para o aspecto social, né, que a nossa equipe lá está desenvolvendo. Então, agradecer a Laranja Maranguelo, né, por essa possibilidade da gente conversar um pouco, de falar um pouco sobre a cozinha do tribunal, né? Agradecer o TRT4, a Natasha, pela troca de experiência, que é valiosíssima, e as pessoas que nos assistiram, que a gente aqui do tribunal está sempre tentando levar o melhor serviço possível para a sociedade, né? E a gente espera sempre entregar o melhor. Nós começamos o dia e terminamos o dia tentando entregar o melhor. Bacana. Então tá, Maranguelo. Então, muito obrigada por ceder esse tempo para nós, contar o dia a dia, né, do TJRS, principalmente na parte de informática, para a população ficar sabendo o quanto é importante o TJRS para o Rio Grande do Sul. Muito obrigada, então. Tchau, tchau. Eu agradeço. Tchau. Então, pessoal, agora eu quero me despedir de vocês, então, mandar os beijos finais ali ao Henrico entrou, Henrico Salvador. Dizer para vocês, então, continuar seguindo, tá? A Laranja Maranguelo, então, @LaranjaMaranguelo no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube. A gente é uma empresa plural, nós somos peritos contábeis, mas que a gente está com um pezinho também na parte do empreendedorismo, nos cursos,
sempre tentando nos ajudar, né? Isso que é importante. Então, sigam a gente lá. E todo domingo, às 10 horas, então, aqui, a nossa live no Time to Talk by LM. E não se esqueçam, façam seus vídeos caseiros para nós, enviem para o meu e-mail, que toda sexta-feira a gente vai estar colocando lá no canal no YouTube para ajudar os empreendedores nesse momento de pandemia. Um beijão, um ótimo domingo para todos vocês.